O eminente jurista Ives Gandra Martins divulgou um vídeo desmentindo narrativas espalhadas pela esquerda que afirmavam que ele teria declarado voto no ex-presidente Lula no segundo turno. No vídeo, Gandra afirma veementemente: "Nunca votarei no ex-presidente Lula." O jurista apontou: "E é evidente que, como não gosto de votar em branco, votarei no presidente Bolsonaro." Ives Gandra Martins explicou: "Suas teses têm sido mais razoáveis. O país tem progredido, a inflação tem caído, o desemprego tem caído. Passada a pandemia e os próprios efeitos da guerra da Rússia com a Ucrânia, nós estamos permanentemente superando as previsões do Fundo Monetário Internacional, da OCDE e dos próprios economistas do Brasil. Então, o governo vai indo bem." O jurista ponderou: "É evidente que teria que ser melhorado no próximo mandato, mas estou convencido de que nós estamos no bom caminho e as teses que ele tem defendido são, inclusive, teses que a mim também me agradam mais. Valores e não liberdade absoluta que leva ao desrespeito daquilo que representa os fundamentos de uma sociedade sólida em relação à família, em relação à religião, aos valores religiosos, já que a nossa Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus, com o voto da maioria dos constituintes, e não com o voto de grande parte do PT." Ives Gandra Martins declarou: "Aquilo que está correndo, que eu apoio o ex-presidente Lula nesse segundo turno, não é verdade. Nesse segundo turno, eu votarei em Bolsonaro porque eu entendo que o governo, no momento, passadas as crises da Covid e da guerra na Ucrânia, ainda continua, mas ainda estamos superando, a nossa economia está indo muito melhor do que as previsões de todos os órgãos internacionais." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua, quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Nunca votarei no ex-presidente Lula. É evidente, como não gosto de votar em branco, votarei no presidente Bolsonaro. As suas teses têm sido mais razoáveis, o país tem progredido, a inflação tem caído, o desemprego tem caído. Passada a pandemia e os próprios efeitos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós estamos permanentemente superando as previsões do Fundo Monetário Internacional, da OCDE e dos próprios economistas no Brasil. Então,
Então o governo vai indo bem. É evidente que teria que ser melhorado no próximo mandato, mas eu estou convencido que nós estamos no bom caminho e as teses que ele tem defendido são inclusive teses em que a mim também me agradam mais. O problema de valores, a não liberdade absoluta que leva ao desrespeito daquilo que representa os fundamentos de uma sociedade sólida em relação à família, em relação à religião, aos valores religiosos, já que a nossa Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus, com votos da maioria dos constituintes e não com os votos de grande parte do PT, é que eu entendo que aquilo que está ocorrendo, de que eu apoio o presidente Lula nesse segundo turno, não é verdade. Nesse segundo turno, eu votarei em Bolsonaro porque entendo que o governo, no momento, passadas as crises da Covid e da guerra da Ucrânia, que ainda continua, mas nós estamos superando, a nossa economia vai indo muito melhor do que as previsões de todos os órgãos internacionais. Alô, amigos. Parece inacreditável, mas é verdade. Tomem cuidados. O senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, está de olhos e ouvidos atentos a críticas pelas mídias eletrônicas sobre as eleições, sobre as urnas eletrônicas e sobre a hipótese de eleição do senhor Lula da Silva para presidente da República. Pois digo isso porque todos estão aí acompanhando as notícias de rádios, jornais, televisões em torno da estapafúrdia medida de Alexandre de Moraes, que mandou bloquear as contas particulares, mandou bloquear os contatos telemáticos, celulares, mídias eletrônicas, e mandou tomar a Polícia Federal, tomar o depoimento de 8 grandes e conhecidos empresários brasileiros, empresários que dão muitos empregos pelo Brasil e geram rendas. Porque estes empresários dialogavam pelo WhatsApp sobre a inconveniência da eleição do Lula para presidente da República. Isto é, manifestavam opiniões, pensamentos, pois o senhor Alexandre de Moraes não observa a liberdade de pensamento e de expressão. E quer tornar isso crime, sem materialidade do crime. Não houve nem ao menos tentativa de crime, não houve planejamento de crime, não houve nada. Apenas opiniões desses empresários. Vejam a que ponto nós chegamos. E o senhor Alexandre de Moraes faz isto, atropelando a Constituição, que fala na liberdade de expressão e de pensamento, não levou em conta a necessidade de queixa do ofendido, porque ninguém se queixou disso, foi iniciativa dele, e sem chamar o Ministério Público, deu a ordem direta, o que também é ilegal, à Polícia Federal que tomasse aquelas providências. Tudo com base do senhor Alexandre de Moraes naquele famoso inquérito do fim do mundo, que continua fazendo tropelias e não tem base legal. Ora, tudo isso para mim não é grande novidade. Ao chegar no Senado, há 7 anos e 8 meses, imediatamente propus uma proposta de emenda constitucional para que houvesse um novo sistema de indicação dos ministros do Supremo, porque os ministros do Supremo hoje aparelharam com uma ideologia ao Supremo Tribunal Federal. E isso tem havido cabais provas de que tem sido assim. O Supremo hoje é um tribunal político, ideológico, partidário. E as atitudes se repetem a todo instante. Fiz discursos da tribuna do Senado, escrevi artigos para os jornais de Porto Alegre, fiz pedidos ao presidente do Senado para que abrisse processo de impeachment em atenção a centenas e centenas de manifestações de brasileiros que tinham esse sentido de abrir o processo de impeachment, mas nada foi atendido, porque gente do Senado Federal, onde convivi até agora, não quer
ou não lhes convém a abertura de processo. Então agora estamos diante desta arbitrariedade. Mais uma. Se houvesse um poço de arbitrariedades, o senhor Alexandre de Moraes, agora com essa medida, chega ao fundo do poço das arbitrariedades. No que vai dar tudo isso, não sei. Mas alguma coisa precisa ser feita. Eu apelo, mais uma vez, ao presidente Rodrigo Pacheco do Supremo que chame para uma reunião extraordinária os senadores e possamos tomar uma atitude. A coisa está muito mal encaminhada para as eleições de outubro. Era o que eu precisava dizer.